Tem uma cena específica no filme O Mal Não Existe que faz algo muito interessante. Sabe quando você tem uma reunião de condomínio e alguns representantes de uma empresa aparecem para apresentar alguma proposta de reforma, de modificação do local onde você vive e nenhum morador do prédio está botando muita fé na coisa toda, muitos começam a questionar cada aspecto dessa ideia e a reunião vai se tornando interminável e carregada por um climão de desconforto social? Então, o diretor Ryosuke Yamaguchi pega esse contexto e transforma isso numa cena surpreendentemente divertida, que é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. De um jeito quase cíclico, o filme basicamente produz constrangimento, daí transforma esse constrangimento em humor, e depois esse humor vira uma crítica à cara de pau do capitalismo tardio, com as suas práticas predatórias que buscam, de um jeito bem patético, sabotar o equilíbrio delicado entre o homem e a natureza em nome de um lucro rápido e displicente. É exatamente isso que acontece na trama de O Mal Não Existe, quando uma empresa resolve construir um glamping, aqueles campings glamurosos que procuram trazer uma experiência de luxo no meio do mato, dentro de uma comunidade rural japonesa nos arredores de Tóquio. Daí eles convocam uma assembleia com os moradores dessa comunidade e enviam dois fantoches, quer dizer, dois representantes da empresa para explicar o projeto e supostamente ganhar a aprovação dos habitantes locais. Mas antes disso, o filme gasta um certo tempo apresentando pra gente essa comunidade, através do ponto de vista de um dos seus moradores, o Takumi, que é uma espécie de faz-tudo da região. Ele passa boa parte do tempo cortando lenha, com uma habilidade quase automatizada, para aquecer sua pequena cabana no meio das árvores. Daí ele pega água no riozinho limpo que corre ali na floresta para abastecer um restaurante local que depende bastante da pureza dessa água para cozinhar seus pratos típicos. E frequentemente o Takumi também esquece de buscar a filha na escola, levando a garota a atravessar a floresta sozinha para voltar para casa, coisa que ela parece fazer bem tranquilamente, já que pro bem ou pro mal ela está acostumada a fazer esse percurso sozinha. Vale dizer que tudo isso é apresentado pra gente com uma paciência tremenda. Planos longos, praticamente naturalistas, nessa forma quase documental, e uma ênfase bem notável nos sons naturais desse ecossistema e que surgem aqui tão agradáveis quanto indiferentes. O barulhinho suave do rio correndo incessantemente, com a água seguindo seu caminho, o chão de neve ou cascalho que gentilmente se expressa com ruídos ritmados quando os personagens caminham por ali, o canto ocasional dos pássaros e por aí em diante. É um conjunto de texturas sonoras bem gostosinhas de ouvir, mas que também sugerem uma certa independência da natureza, né? Uma permanência desse espaço que existe ali, completamente alheio à presença dos humanos. O único som que interrompe de um jeito muito brusco essa atmosfera sonora quase meditativa é justamente um som produzido por humanos, que é o barulho distante de um tiro de caça, né? Denunciando essa interferência agressiva do homem sobre o ecossistema. E é a partir desse início contemplativo que O Mal Não Existe vai desenrolar essa reflexão sobre o equilíbrio delicado entre as pessoas e o ambiente que elas precisam inevitavelmente transformar para poderem habitar, né? E a questão é justamente o quanto dessa transformação é necessária e o quanto ela pode acontecer por motivações financeiras, focadas numa exploração irresponsável e insustentável de um local que vai ser eventualmente destruído pela ação humana. Os próprios moradores dessa comunidade reconhecem que a sua presença ali, que é uma presença recente, depois que o governo japonês liberou essa região para habitação logo após a Segunda Guerra Mundial, mas enfim, essa presença já teve um impacto considerável na região, mas um impacto que esses habitantes conseguiram amenizar encontrando esse equilíbrio crucial, né? Esse senso de que o local pode ser aproveitado para que a vida dessa comunidade prospere, contanto que esse aproveitamento seja sustentável, seja cauteloso, moderado. E o próprio tiro de caça que se ouve no começo do filme já é um prenúncio dessa interferência agressiva do homem sobre esse espaço. Antes mesmo do glamping aparecer querendo transformar esse ambiente num destino turístico para executivos estressados com a vida urbana.
O que traz a gente de volta para a cena da reunião comunitária e o quanto ela é a alma do filme. Ali a gente conhece os dois representantes da empresa contratada para fazer essa ponte com os habitantes, que se chamam Takashi e Mayuzumi, pessoas nitidamente despreparadas que não fazem a menor ideia do que estão apresentando ali, e passam a ser sistematicamente bombardeadas com as objeções totalmente sensatas dos moradores ao projeto do glamping. Um deles questiona o tamanho da fossa séptica, que não serve para a quantidade total de hóspedes do hotel. Daí o Takumi complementa que a água do lençol freático seria poluída pelo posicionamento escolhido dessa fossa no terreno. Aos poucos, esse interrogatório desvenda que a pressa da construtora está ligada à validade dos subsídios estatais. E no meio disso surge até o ancião da comunidade com uma frase bastante pertinente, dizendo que aquilo que é feito por aqueles na parte superior do rio afeta aqueles na parte inferior, numa analogia bem direta da desigualdade social, que faz com que os de baixo sofram com tudo aquilo que os de cima produzem ou ignoram que produzem, né? Eu me lembro, inclusive, daquele momento emblemático no Parasita, do Bong Joon-ho, onde a família rica agradece pela chuva torrencial que caiu na noite passada, enquanto a família pobre viu a sua casa completamente inundada por essa mesma chuva. Mas de volta ao Mal Não Existe, eu adoro como o diretor insiste na duração dessa cena. Ele recusa qualquer tipo de saída fácil para esses representantes da empresa, né? Que tentam, por algum tempo, sustentar essas perguntas com uma resposta bem automática. Ah, vocês levantaram uma boa questão, a gente vai levar isso em consideração. Só que ninguém ali compra essa falsa prestatividade, né? Que está só mascarando o desespero interno desses dois funcionários que tiveram o infortúnio de precisar falar em nome dessa empresa irresponsável. É até engraçado quando eles sugerem que o hotel vai trazer mais dinheiro para a comunidade, num argumento que é, mais uma vez, desmontado pelos moradores por duas razões específicas. A primeira, o fato de o glamping incentivar que os turistas justamente permaneçam dentro do próprio glamping, né? O que anularia a possibilidade deles torrarem dinheiro na cidadezinha. E a segunda, qual seria a necessidade de mais dinheiro para essas pessoas que já aprenderam a conviver tão bem com esse ambiente natural, né? Já aprenderam a não necessitar de mais do que o suficiente oferecido pela natureza. E daí a gente pensa justamente nessa lógica capitalista que precisa sempre criar demandas para poder lucrar com essas demandas, né? E o filme do Hamaguchi é construído para que a gente questione justamente esse modelo econômico predatório que depende exclusivamente dessa criação de necessidades que não existiam antes. Só um parêntese em nome da autopreservação aqui, né? Essa crítica ao capitalismo é simplesmente um dos aspectos abordados nesse filme que eu tô apontando aqui no vídeo e não um convite pra galera me chamar de comunista aqui nos comentários. Não é o papel dos filmes e nem da crítica resolver essa questão obviamente complexa que envolve diferentes áreas de estudo, né? A ideia é só levantar a discussão e aí você pode concordar ou discordar livremente sem precisar atacar a pessoa que tá só aqui falando sobre cinema. Mas vamos conversar sobre o final de O Mal Não Existe, que eu sei que é algo meio intrigante, né? E para isso fica o aviso de spoiler. Se você não viu, assiste lá e depois volta para cá. Bom, o Takashi e a Mayuzumi voltam para a cidadezinha para tentar convencer o Takumi a se tornar uma espécie de zelador trabalhando para esse glamping. Só que são eles mesmos que se convencem da vida melhor que eles poderiam ter ali nesse lugar muito mais simples. E o filme não deixa de tirar um pouco de sarro dessa recém-adquirida paixão desses forasteiros pela vida do campo, né? Como na cena em que o Takashi tenta cortar a madeira com a mesma eficácia do Takumi, tendo uma dificuldade absurda para fazer isso e se autocongratulando de um jeito meio patético quando ele finalmente consegue. Inclusive, eu gosto que o diretor sustenta uma tensão nesse plano, já que ele posiciona a Mayuzumi exatamente atrás do Takashi, e a gente fica nessa impressão que a qualquer momento ele pode deixar escapar o machado para trás, enfim. O que acaba não acontecendo, a cena se resolve mais pro lado do humor, mas é interessante que ele mantenha essa tensão enquanto isso não acontece. De qualquer forma, depois de alguns momentos de convivência entre esses personagens, a Hana, a filha do Takumi, acaba desaparecendo quando ele esquece mais uma vez de buscar ela na escola. E depois de uma busca tensa que envolve toda a comunidade, o Takumi e o Takashi acabam encontrando ela no meio do mato, encarando um cervo ferido, né? E o que se segue é, no mínimo, bastante confuso. A garota vai em direção ao cervo e o Takashi tenta correr na direção dela, e aí o Takumi, do nada, ataca ele e aparentemente sufoca o cara com uma chave de braço.
Depois disso, ele some no meio das árvores azuladas e nebulosas no horizonte, carregando o corpo da filha, e a última coisa que a gente vê é um plano bem semelhante ao do início do filme, com a câmera olhando para o topo dos galhos das árvores enquanto se move numa direção constante. Só que nesse final, o filme adiciona o som ofegante do Takumi no fundo. Vamos lá, por que o Takumi atacou o Takashi? Parece trava-língua, né? Takumi atacou o Takashi. Por que a Hana morreu? Ela morreu mesmo ou não? Enfim, no espírito das intenções do diretor, que comentou que ele queria deixar esse final aberto para que houvesse uma discussão, eu também só posso oferecer uma interpretação limitada, inconclusiva e parcial desse cenário todo. E eu vou fazer isso, inclusive, usando um texto do site Polygon, que fez uma entrevista com o diretor, e que arrisca um palpite específico sobre esse desfecho. Ali, a autora Tasha Robinson defende que uma pista para esse final está no diálogo que o Takumi tem com os dois representantes do Glamping no carro, logo depois de eles ouvirem mais um tiro de caça ao longe. A Mayuzumi pergunta se os cervos são perigosos ou não, e o Takumi responde que muito raramente é possível que eles reajam com violência num ataque instintivo, né? Quando eles são feridos na frente de um filhote, por exemplo. E essa atitude agressiva, inclusive, poderia se direcionar a qualquer um que estivesse por perto, né? Não importando tanto se a pessoa causou ou não esse ferimento. Mas nas palavras dele, isso quase nunca acontece. De uma forma semelhante, quando o Takumi ataca o Takashi, ele estaria reagindo justamente instintivamente à morte da filha, né? Manifestando a sua raiva, a sua culpa e sofrimento na pessoa mais próxima daquele momento, que era o coitado do Takashi. Ah, mas a filha ainda não estava morta, o Takashi só queria ajudar ela. Na verdade, parece que o Hamaguchi faz uma pequena brincadeira temporal nesse momento. O único tiro que a gente ouve nesse dia acontece várias horas antes, quando os três personagens estão fumando do lado do carro, né? E seria nesse momento que a tragédia teria acontecido, com o cervo sendo ferido e atacando a Hana. Só que quando o Takumi e o Takashi encontram ela na floresta, a gente meio que estaria vendo o Takumi imaginar como a situação teria se desenrolado. Ele vê na sua mente a Hana indo em direção ao cervo e sendo atacada por ele. Só que na realidade, os dois homens teriam encontrado o corpo da menina já caído no chão. E é nesse momento que o Takumi libera sua angústia dessa forma violenta, né? Talvez relacionando a invasão do Takashi à sua comunidade. Afinal, ele era o elemento estranho que estava ali abalando aquele equilíbrio, né? E daí a natureza teria reagido em resposta a isso, levando embora sua filha. Mas também existe um grau de culpa pessoal no Takumi, já que essa tragédia acontece também porque ele esquece, mais uma vez, de buscar a filha na escola. A sua ausência paterna também reflete uma displicência e um descaso com uma parte da vida que ele ainda não tinha conseguido equilibrar. E o que tudo isso teria a ver com a existência ou não do mal, pensando no título do filme, né? O mal não existe. Eu acho que seria algo em direção da causalidade. Não foi uma vontade cósmica e perversa que decidiu tirar a Hana do Takumi. Não foi o mal em si, né? Mas sim o resultado de uma série de elementos não conectados que agiram em conjunto pelo puro e simples acaso. Talvez por conta desse desequilíbrio natural, os caçadores matando os cervos na floresta, e o desequilíbrio parental, o Takumi não cumprindo bem as suas responsabilidades para com a sua filha. E a Jessica Kyang, na sua crítica para Variety, adiciona que esse final é um golpe muito intencional do diretor para mudar o significado de tudo que a gente viu antes. Ela compara o filme até ali a um poema harmônico sobre pessoas decentes caminhando junto à natureza e até desarmando os ataques exploratórios do capitalismo, ao mostrar os personagens Takashi e Mayuzumi querendo abraçar a vida simples do campo e deixando aquela vida urbana para trás. Só que daí o filme puxa o tapete debaixo da gente e termina com notas dissonantes que revelam a frieza indiferente do universo, né? Nesse momento, a melancolia cautelosamente otimista de O Mal Não Existe dá lugar a um sentimento de abandono que permanece com a gente bem depois de o filme ter acabado. E como se isso já não fosse pesado o suficiente, o Glenn Kenny, no site rogerebert.com, compara esse plano final olhando para o topo das árvores ao ponto de vista de uma pessoa dentro de um caixão sendo carregada para o túmulo. O que até faz com que o plano inicial do filme, que se move do mesmo jeito pela floresta, seja um prenúncio sutil da tragédia que vai encerrar essa história. Enfim, mesmo com esse final devastador, ou talvez até por conta desse final devastador,
A real é que O Mal Não Existe é um filme muito interessante que consegue transitar muito bem entre o estilo naturalista, paciente e reflexivo, né, e um lado mais voltado para a fábula, para a alegoria, que se manifesta nos 45 do segundo tempo, dando a esse pequeno conto japonês uma sobrevida que permanece incomodando a gente por bastante tempo. E eu sempre acho legal, né, quando um filme consegue provocar emoções diferentes e até contraditórias, principalmente se utilizando de uma narrativa tão elegante e sensível como essa que o Hamaguchi entrega aqui. Mas e você? O que você achou disso tudo, né? Comenta aqui embaixo pra gente continuar essa discussão. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Isso sempre me ajuda muito quando eu falo de filmes mais alternativos assim. E a gente se vê no próximo vídeo.